Boa noite, gente. Paz seja com todos. Trouxe Bíblia? Salmo 116. E hoje nós lemos um salmo que fala de amor e gratidão para com Deus e pela sua salvação. E quando fala a sua salvação aqui, não é simplesmente a salvação da nossa alma. É a nossa salvação de toda e qualquer situação de vida. Esse salmo, inclusive, é questionável isso que eu vou dizer, mas muitos estudiosos da Bíblia, muitos desses que ficam queimando os neurônios, juntando peça daqui e dali, estudando grego, aramaico, a língua dos hebreus, essa coisa arada toda, né? Muitos deles dizem que esse salmo até foi escrito por Ezequias, o rei, que recebeu de Deus a bênção de viver mais 15 anos, quando chorou, pediu a Deus, rogou a Deus, e Deus mandou o profeta Isaías voltar e dizer: porque você me pediu, porque você tem crédito comigo, você vai viver mais 15 anos, né? Então veja o que pode um homem e uma mulher de Deus no seu Deus. E então ele escreve assim, seja lá quem for então que escreveu: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta agora minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Até vou fazer um hiatozinho aqui, olha. São 3 livramentos aqui. É o livramento espiritual, livraste a minha alma da morte. É o livramento emocional, os meus olhos das lágrimas. E é o livramento moral, os meus pés da queda. Olha como a palavra de Deus realmente é extraordinária, né? Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Mas que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo. Sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecerei-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, e nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Amém? Então assente-se nesse mesmo espírito. O fato é, gente, que Deus tem sido bom demais comigo. Só comigo? Pois é. Nós estamos tão acostumados a receber as graças de Deus, os favores de Deus, os livramentos de Deus, a vida de Deus, o amor de Deus, as coisas materiais necessárias, conforme Ele promete, através da sua palavra. E isso a gente entende muito bem, porque Deus é todo poderoso, e a Bíblia sintetiza, João, o apóstolo do amor, sintetiza dizendo que Deus é amor. Então nós só podemos esperar coisas boas dele. Até quando Ele nos levanta pelas orelhas assim, né? São coisas boas, porque Ele sabe o que Ele está fazendo para o nosso bem, nos educando. Agora o que nós não entendemos direito é o fato de oferecer alguma coisa a Deus. Como eu disse, entendemos com facilidade o que Ele nos oferece, porque Ele é soberano. E o salmista, que como nós lemos o texto aqui, ele é curado de uma enfermidade, que como nós também vimos aqui, certamente o levaria à morte. Daí até porque o pensamento dos eruditos, e que esse salmo foi escrito por Ezequias, não é? E agradecido, então ele faz a pergunta:
o que darei eu ao Senhor? No versículo 12. Por todos os benefícios que me tem feito. O que eu posso fazer pelo meu Deus? Acho que ele não era diferente de você, de mim, de nós, né? Ele traz aqui um questionamento sobre uma grande pergunta da humanidade, né? Por que oferecer a Deus? O que dar ao Senhor? Mas da mesma maneira que ele faz o questionamento, pelo Espírito Santo, ele traz resposta, explicações. Então ele nos ensina que oferecer a Deus é algumas coisas. A primeira, é um privilégio. É um privilégio. Seja o que for que ofereçamos a Deus, alguns não entendem essa história de dízimo, por exemplo. Quer dizer, entender eles entendem, o problema é a mão. Samambaia, né, que a gente chama. E nessa de mão fechada, a semente não cai no chão, não tem plantio. E não tem plantio, não tem colheita. Natural, lógico, né? Mas funciona assim, afinal de contas. Me lembro até uma noite, alguns anos atrás nessa igreja, eu não conseguia entender por que uma igreja com tanta gente não tinha uma arrecadação condizente. E uma noite, num sábado, um culto de libertação, o rapaz, na hora da oferta, o rapaz levantou lá e veio aqui na frente todo assustado, com a mão fechada assim, e disse: pastor, desde o momento que eu peguei o dinheiro para dar a oferta, minha mão fechou e eu não consigo abrir. Olha aqui, pastor. E nada. Não abria. Eu disse: então vem aqui, que a partir dessa noite vai ser a tua libertação e a dessa igreja também. Aquilo foi tchan no meu espírito assim, né? Orei, repreendi, então abra a mão. E ele abriu. Naquele tempo, R$2 ainda era dinheiro, né? E ele abriu a mão. Eu tenho esses R$2 na minha mesa guardado até hoje, porque daquele dia em diante mudou a vida dele e mudou a vida dessa igreja financeiramente. O que prova que mão fechada não dá, mas também não recebe. Mão aberta não apenas dá, mas como recebe muito mais, afinal de contas, né? Agora, é um privilégio, mas é um privilégio para quem tem acesso a ele. E só é possível oferecer alguma coisa a ele se temos acesso a ele, lógico. Você só pode depositar um dinheiro na minha conta, que é o número. Você só pode depositar um dinheiro na minha conta se tiver acesso à minha conta, se souber o meu número, meu banco, minha agência e assim por diante, né? Minha senha, quem sabe, até em alguns casos, né? E é quando nos lançamos nos braços do Senhor que nós então oferecemos, nesse caso aqui, porque eu não estou falando de dinheiro, estou falando de adoração, né? É que nós podemos oferecer a Ele a melhor adoração. Nós podemos dar a Ele uma das raras coisas que Deus pede de nós, conforme está lá em 23, 26 de Provérbios. Filho meu, dá-me o teu talão, é isso? Dá-me o teu cartão, é isso? Não. Filho meu, dá-me o teu coração. É tudo que Deus quer de você. Porque quando Ele tiver o teu coração, Ele terá você. E quando Ele tiver você, Ele terá tudo que você tem, como no caso de Abraão, inclusive o seu Isaque. E quando Ele pedir o seu Isaque, com certeza é porque Ele tem absurdamente muito mais para te dar. Oferecer a Deus é reconhecer que é uma forma de gratidão. E a gente é grato pelo quê? Pelo que a gente recebe. Portanto, é reconhecer que recebeu dele alguma coisa. Porque tu, Senhor, é a tripla libertação que eu falei para vocês. Porque tu, Senhor, primeiro, livraste a minha alma da morte. Segundo, os meus olhos das lágrimas. Terceiro, os meus pés da queda. E para se ter esse espírito de gratidão sincero, sem dúvida, é preciso antes reconhecer que Ele nos presenteou com a salvação em Jesus Cristo e com a salvação da nossa própria vida, cada manhã que nós levantamos e inclusive cada noite que nós nos deitamos,
que Ele nos presenteou com a vida eterna, e que Ele continuamente enche as nossas vidas de bênçãos incontáveis e sem medida. Há um cântico antigo maravilhoso que fala: conta as bênçãos, conta quantas são. É um hino bonito, um hino maravilhoso. E é tudo que nós deveríamos fazer. Em vez de ficar aí resmungando, reclamando, se achando o patinho feio, no caso aqui a ovelhinha feia, né? Ao invés de pensar assim, olha para trás e veja o quanto Deus já te concedeu. Começando por você ser essa belezura que você é. Ainda bem que tem alguns que se assumem. Eu me curto, eu me amo. Terceiro, obedecer a Deus é um ato que revela o quanto o conhecemos. Você não obedece o vizinho, mas obedece seu pai, obedece sua mãe. Por quê? Porque os conhece, não é verdade? E quando nós tomamos uma atitude de adoração, quando nós tomamos uma atitude de gratidão, e isso, adoração e gratidão a Deus, nós, queiramos ou não, estamos revelando ao mundo o quanto o conhecemos. O mundo lá fora não entende. O que essa gente dessa igreja no Ecoville, em Campo Comprido, tem na cabeça? Uma noite fria como essa, podia estar em casa tomando um café quente, com um pinhão na chapa, ou cozido, assistindo a novela da Globo, não é? O Rock Santeiro, qualquer coisa parecida assim, né? É que eu não sei o que está passando, né? Eu sou desse aquele tempo ainda, né? E essa gente vem na garoa, no frio, e enche essa igreja, fica até mal acomodado. Isto é gratidão ao Pai Celestial, é reconhecer que Ele é doador da vida e que em Cristo nos salvou. E aqueles que não adoram em espírito e em verdade, são os que não conhecem o Pai como deveriam. Por isso adoram um pedaço de pau, pedaço de ouro, coisas criadas pela mão do homem. Meras influências, se jogam aos pés de estátuas, se enchem de fetiches, amarram um monte de coisa na orelha, no pescoço, na canela, no retrovisor do carro, não é? Outros que só sabem ver em Deus, no Evangelho, a pregação só de condenação, de maldição, de castigo. Castigo é maldição, é hereditário, não sei o que, é um terror muitas vezes. Gente, Deus é amor, definitivamente Deus é amor, e por isso nós o adoramos. Porque, como eu já disse, entendemos que até mesmo na repreensão Deus está nos amando muito mais, porque deve doer no coração dele de pai descer a vara em mim, em você muitas vezes, mas Ele faz porque nos ama, porque estamos no caminho errado. Então Ele não está usando agora simplesmente a vara, o cajado de pastor para chamar, melhor dizendo, a vara do pastor, que é na verdade é um, como é que chama aquele negócio lá que eu ganhei até do Zinho do Amapá, aquele negócio, um pau comprido, grosso, pesado para dedéu. Não, que é para bater mesmo, é para arrebentar. Aquele é só para lobo. Mas tem aquele outro que é curvo assim, que é para você, é para mim, é para nós, porque eu também sou ovelha. É isso? É quando a gente está indo meio pelo caminhozinho errado, ele engancha no pescoço e vem aqui, Rogerinho, onde é que você pensa que você vai? E a gente esperneia, e eu cheio de opinião, eu quero ir para lá, e ele diz, não, é para cá. Mas o senhor é carrasco, o senhor é isso e aquilo, está tirando a minha liberdade. Não, eu estou te dando liberdade, só não te dou liberdade para o suicídio. Não te dou liberdade para a morte, né? E oferecer a Deus é principalmente também, não é? Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. É a prova que o amamos. Todo mundo aqui já foi namorado, menos criança de colo, que nem estão aqui, estão tudo lá para cima, né? Os pequenininhos, né? Todo mundo aqui foi namorado, não é isso? Então você
Dizia muitas coisas bonitas, né? Era uma mentiraiada lascada, né? Mas no meio daquilo tudo, tinha muita coisa sincera, tinha muita coisa verdadeira, né? E nós procurávamos sempre provar o nosso amor por ela ou por ele. E oferecer a Deus é exatamente isso, é provar que o amamos. Com palavras, com ações, com atitudes, com pensamentos, com cultos que agradem o seu coração de pai, né, e de soberano. E apesar das nossas fraquezas, do nosso vocabulário muitas vezes pobre, ou até de uns tropicão ali, uns tropicões ali e tudo mais, a verdade é que o nosso Deus compreende o nosso gesto de gratidão. Rogério é meio atrapalhadinho, mas ele me ama. Eu entendo o que ele quer dizer. Mesmo diante das nossas falhas, do nosso egoísmo, ele compreende o nosso gesto de gratidão. Ele reconhece quando estamos quebrantados. Ele reconhece quando nós estamos assim, muitas vezes tristes, abatidos. Ele entende essas coisas na nossa vida, mas o que ele mais entende, que é através da gratidão que nós entregamos a ele todo o nosso amor. Ele entende, ele espera exatamente isto. Como nós não podemos abraçar a Deus fisicamente, porque Deus é espírito, né? Nós podemos e devemos adorá-lo em espírito e em verdade, gente, né? Nós podemos também amar e abraçar a Deus amando ao próximo e amando o mundo de um modo geral, mas não o que está no mundo, afinal de contas. Então entra uma segunda pergunta: o que dar ao Senhor? O que oferecer ao Senhor? A oferta, o mover da gratidão é a resposta a um gesto amoroso de Deus. Eu vejo lá em casa, pequenininho, Yorkshire que a gente tem, né? Você começa a fazer carinho nela, daqui a pouco você tem que tirar a mão, porque ela está lambendo a tua mão. O que ela está fazendo? Um simples animalzinho está devolvendo para você o teu gesto de carinho. Então, na verdade, nós que somos racionais, deveríamos agir muito melhor do que um animal que é irracional e sabe devolver um gesto de amor com gratidão e com carinho também. Mais do que nunca, Deus está esperando de você um comportamento de gratidão, de adorador. Não é só receber mensagem de prosperidade, de cura, de libertação. É isto. Momentos que possam nos levar a nos comportarmos, porque Deus não está procurando doentes para curar. Deus não está procurando perturbados para libertar. Deus não está procurando pobres para enriquecer. A Bíblia diz que Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Esta é a palavra, né? E quando reconhecemos o amor de Deus por nós, não apenas pela salvação, mas pelo seu cuidado diário. Olha, lembra a iluminação, a revelação que Davi recebeu da parte de Deus no Salmo 23? Bondade e misericórdia, como é que é o resto? Me seguirão todos os dias da minha vida. Isso é o cuidado diário. Nós temos assim, dois anjos, dois agentes, dois guardadores da nossa vida. De um lado a bondade de Deus, do outro lado a misericórdia dele, que nos seguem todos os dias. Essa é a dedicação diária que ele nos oferece. Então, vamos nos curvar a ele. Vamos nos curvar com o coração quebrantado, né? Porque aí entendemos quanto nós somos falhos e miseráveis, mas que ele nos olhando através do sangue de Cristo, do sangue do Cordeiro, ele nos vê simplesmente, não mais como pecadores, caídos, falidos, mas ele nos vê como filhos muito amados. E quando nós estamos nesse nível de entendimento, porque nós temos um problema muito sério, gente. A igreja evangélica, ao longo dos séculos, ela tem pregado mensagens muito duras,
Às vezes tem apelos em igrejas por aí, que não são apelos, é verdadeira apelação. Ou você vem, ou você vai para o inferno. Você não é dizimista, você é ladrão. Coisa assim, desse gênero. Não é por aí o caminho. Assustar da criancinha ao mais veterano, com a raiva de Deus, com a ira de Deus, com a cólera de Deus. Não precisa, já tem o diabo para fazer isso no mundo. A mensagem é do amor, é do perdão, é da misericórdia de Deus, é da vontade de Deus me tratar como filho, você como filha, minha irmã, né? E aí então a sua misericórdia se mostra cada vez mais real, mais absoluta em nossas vidas. Mas é quando nós nos achegamos a Ele, não esse espírito assustado, de medo. Nós só temos que ter temor ao Senhor, que é muito respeito. É o medo de desagradá-lo, o medo de entristecer o seu coração. E então nós olhamos, o salmista continua, né, falando, e já adiantando bem lá para frente, ele diz assim: oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, para que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Aqui já são coisas que ele está falando do seu tempo, que era, quando eles pagarei, oferecer-te-ei sacrifícios, é levar um animal para ser sacrificado no altar. Quando fala em pagar os meus votos, em oferecer libação, é o derramar, o azeite, o vinho, o sangue, até um licor de valor, era derramado, não bebido, mas era derramado em gratidão ao nosso Deus. Eram simbolismos. Só que hoje nós estamos vivendo num tempo, graças a Deus, da graça de Deus, da misericórdia total do Senhor. Hoje não mais ritos, vamos assim dizer, no templo, mas hoje culto ao Senhor no templo. Como o salmista fazia no seu tempo, na sua cultura, no tempo da lei, hoje nós fazemos a mesma coisa, mas dessa forma mais racional. Ele leva um animal para ser sacrificado, nós trazemos a nossa oferta. Ele oferecia os seus sacrifícios, nós trazemos o nosso dízimo para as primícias, para honrar ao nosso Deus. Ele cumpria os votos no terreno do templo, nós procuramos vir à casa do Senhor, e quando estamos adentrando ao templo, já estamos cumprindo o nosso voto que fizemos de adorá-lo, de oferecer a Ele culto de gratidão. Tinha cantos e regozijos lá, muito mais temos nós nos dias de hoje, né? E ele diz, né? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ou seja, quero prestar o meu culto ao Senhor. E para prestar culto ao Senhor, tem princípios inquebrantáveis, entre outros o de comportamento. Não precisa vir de terno e gravata, mas também não precisa vir de bermuda e chinelo de dedo. Não precisamos usar o véu, mas também não precisamos usar o boné, seja lá em que time for. Entende? São pequenas, grandes coisas, que demonstram se viemos para o culto ou viemos nos distrair. Se viemos louvar a Deus ou se viemos nos mostrar para as meninas, ou para quem quer que seja. É assim que, lamento o que eu estou dizendo, mas é realmente assim, não é? Que funciona, né? Quando prestamos culto ao Senhor, temos que entender que estamos realizando um ato de entrega a Ele. E o que estamos entregando a Ele muitas vezes, não é? E é nesse momento que temos a chance de dar a Ele o melhor que nós podemos. O culto e a adoração só acontecem genuinamente se houver, acima de tudo, entendimento. E o entendimento nos mostra que devemos prestar culto a Deus por gratidão. Estamos aqui pelo que Ele é, e pelo que Ele é que podemos agradecer pelo que Ele nos tem dado, porque outros não poderiam nos dar isso com certeza. Amém, gente? Estamos aqui, como ele disse,
no verso 14: pagarei os meus votos ao Senhor. Estamos aqui para pagar os nossos votos. A gratidão também acontece quando entregamos ao Senhor aquilo que nos tem maior valor, como Abraão fez, como eu já disse, com o seu filho Isaque. Às vezes pode ser um filho. E vocês têm que entender que esse entregar o filho, eu não estou dizendo para entregar o filho para a morte. Não, não é isso. Às vezes pode ser a profissão. Às vezes pode ser o sonho, uma conquista, uma ideologia. Às vezes até bens materiais. Esse é o ato material da coisa, né? Quando entregamos a Deus para que Ele controle os nossos bens, os nossos maiores valores, demonstrando que estamos desapegados de toda e qualquer coisa e que o principal na nossa vida é Ele. E o maravilhoso disso tudo é que quando assim agimos, é o princípio da semeadura, Ele nos devolve multiplicadamente. É só olhar para Ana no templo. Tudo que ela queria era um filho. E tudo que ela fez foi dizer: o Senhor me dá o filho e eu te devolvo o meu filho. No que ele desmamar, eu trago aqui para o templo para ele ser educado pelo sacerdote, para ser o que tu quiseres que ele seja. E quando ela voltou trazendo o seu filho Samuel, Deus lhe deu mais 5 filhos. Esse é o princípio. Ou você acha que Deus ia permitir que Abraão decepasse a cabeça do seu filho? Ora, se isso fosse possível, decepava também a cabeça do sonho de Deus para a nação de Israel e quebraria a sua promessa. É isso que nós temos que entender. Mas nós somos provados na nossa fé muitas vezes. Me dá isso aqui, Rogério. Ah, não dou não, isso é tudo que eu gosto, Senhor. Me dá isso aqui, rapaz. Aí quando você dá, você entende que Ele não está te tomando, Ele está querendo multiplicar na tua vida. É o sentido da coisa, vamos assim dizer, de um modo geral, não é? Então, tem um texto que ele usa aqui que eu acho maravilhoso, né? O sacrifício de louvor, né? Que é um ato espiritual. Verso 17, repetindo: oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor, né? Aquele que se entrega com louvores e ações de graça. Este é o sacrifício de louvor. Quando você, vou usar 2 figurinhas que estão aqui nessa noite, né? 2 irmãos que estão ali, a esposa também está, Regina, Diego e o Leonardo. Oramos, mas aprove a Deus levar o seu pai, que normalmente estaria aqui nessa noite. O seu pai foi recolhido por Deus, mas eles estão aqui louvando Deus que recolheu o seu pai. Isso chama-se sacrifício de louvor. Porque muitos outros abandonariam a Jesus, e abandonariam a Deus, e abandonariam a sua igreja. Porque teoricamente Deus não ouviu a sua oração. Não, mas Deus cumpriu a sua vontade, e Ele sabe porquê, e amanhã nós descobriremos o porquê. Lá na glória eterna. Então é difícil vir para o culto como eles estão aqui, quando eles estavam, desculpe mexer com suas emoções, né? Quando eles estavam acostumados a vida toda a vir aqui com o seu pai nas nossas cruzadas de 21 semanas. Mas uma coisa é certa e não é conversa fiada: ele está muito melhor que nós. Ah, gente, não quero nem conversar nesse assunto, senão eu vou pedir para ir também. Não é? Aquele que se entrega com louvores e ações de graças em momentos difíceis, este está oferecendo o verdadeiro sacrifício de louvor a Deus. É na hora da dor, é na hora da luta, é na hora da decepção, é na hora da perda. Esta é a hora não de resmungar, esta é a hora de adorar. Eu não sei o que aconteceu, por que aconteceu. Eu só sei que tu continuas sendo o meu Deus, soberano na minha vida. É nesse momento que nos alegramos na presença dele por seus grandes e maravilhosos feitos, e entendemos coisas que pela lógica humana, pela psicologia, ou seja lá o que for, nós jamais entenderíamos. Esta é a hora que, mesmo chorando, mesmo sofrendo muitas vezes, mesmo não entendendo, ameaçados, nós estamos reconhecendo a sua soberania, e manifestamos então nossa gratidão no meio do tiroteio. Gratidão por saúde, por família, por sustento, por vida, por igreja, pelos seus cuidados, pelo que Ele é. E para a gente concluir, gente, o último versículo diz que ele pagaria os seus votos
nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. O salmista diz que estaria no centro da adoração. Ele não faria isso simplesmente também escondido dentro de casa. Ele viria manifestar a sua fé no meio do seu povo, como nós estamos aqui nessa noite. No caso, Jerusalém. No nosso caso, a nossa igreja aqui no Ecoville. Nossa gratidão também, gente, deve ser conhecida. É isso que nós temos que entender. Nossa gratidão deve ser conhecida por todos, para que possam se espelhar na nossa fé e também louvar a Deus. Ora, se ele teve uma perda maior do que a minha, ele perdeu o pai, o marido, eu perdi o emprego. Se ele pode louvar, o que eu estou fazendo aqui? Tenho que adorar também. Em outras palavras, o nosso culto deve ser manifesto publicamente, para que todos passem a conhecer as grandes coisas que Deus tem feito em nossas vidas, como estão fazendo agora via internet e via televisão. Quantos milhares estão vendo essa igreja empilhada de gente num culto de oração, numa noite de terça-feira, não entendendo como é que pode isso acontecer? Nós estamos aqui adorando a Deus pelo que Ele é, e adorando a Deus pelo que Ele nos dá. Amém? Adoração, conforme está escrito lá em Isaías 43, 21, este povo que formei para que me desse louvor. É mais comprido, né? Adoração, gente, é a razão, é o que eu quero dizer, pela qual nós fomos criados. É isso. Por isso que eu coiso, né? Por isso que Satanás, desde o começo, e hoje mais do que nunca, das formas mais diferentes, ele quer atrair louvor para ele, adoração a ele, de todas e vale tudo nessa história, principalmente dinheiro, né? Achar que coagir e assim por diante, né? Mas a verdade é que a adoração só tem um motivo de existir, é porque existe o Deus único e verdadeiro. Amém? Deus nos criou para sermos adoradores, mas a adoração se torna vazia e infrutífera se não houver gratidão. E infelizmente essa nova geração de cristãos em todo o mundo está sendo ensinada apenas a pedir favores a Deus. E em muitos lugares usam mantras, usam alugação de cabeça, esse tipo de coisa, como se aquilo fosse adoração e louvor, que não leva a nada. É puro emocionalismo barato. O que importa na adoração são as dádivas, as bênçãos, as riquezas, não é isso? Mas poucos se importam em aprender a adorar de uma forma verdadeira a Deus em espírito. E eu sei que é difícil se prostrar e dizer: ah, está difícil, meu pai, mas obrigado por sua presença comigo. Não é fácil, principalmente quando a gente está atravessando vales de sombra de morte, principalmente quando a gente está no fundo de uma caverna, principalmente quando a gente está prisioneiro de seja lá do que for, afinal de contas. Não é fácil. É mais fácil abandonar o barco, né? Quando as coisas começam a piorar, é mais fácil abandonar o barco. Também é mais fácil abandonar o barco e dizer que Deus não se importa, né? Como os discípulos que tinham Jesus no barco, e quando começou a chacoalhar aquele negócio lá, foram acordar com uma palavra que, sinceramente falando, era para eles tomar uma no pé do ouvido. Jesus no barco, eles sabendo do poder daquele homem extraordinário, e vão lá acordá-lo com uma pergunta ridícula, impertinente: oh, acorda, Senhor, você não se importa não que a gente vai se afogar? Como não se importa? Como não se importa? Ele estava no barco. Que chance tinha aquele barco de naufragar se Jesus estava no barco, gente? A adoração, o que eu quero dizer para finalizar, não pode estar condicionada ao que recebemos.